Hello, galera! Sejam bem-vindos ao meu canal! Isso aqui é muito bizarro, falar com vocês assim. Mas eu vim falar assim porque eu preciso falar com vocês sobre isso. E pra não ficar só nas minhas palavras, eu vou pra palavra de Deus, né? Eu quero ler em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Vou deixar aqui embaixo. Diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Sim, falar sobre a fé é um pouco complicado. É que, na verdade, a fé é uma coisa tão complexa, sabe? E é por isso que é um pouco difícil falar sobre ela. Mas eu quero contar o que eu defino como fé, por que a fé é tão importante na vida cristã e também contar uma ou duas experiências que eu tive com Deus através da fé. E eu quero começar esse vídeo falando sobre o que é a fé. Basicamente, se a gente for no dicionário, a gente vê que fé é sobre acreditar, é sobre uma crença, enfim. Eu acho interessante que a palavra vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se a gente levar a nossa fé, nosso fundamento está em Cristo. Quando nós fundamentamos a nossa fé em Cristo, nós esperamos algo dele. Mas não significa que é só por conta do que ele pode fazer que nós o servimos. Diferente disso, nós o servimos porque nós sabemos do seu poder e grandeza. Porque nós sabemos que Deus, ele é tão infinito e tão bondoso e tão cuidadoso e tão detalhista que ele supre além das nossas necessidades. O que eu quero dizer com isso é que se a gente baseia a nossa fé em Cristo, a gente fundamenta a nossa vida em Cristo. Eu quero te perguntar, já de início, onde é que está a sua fé? Onde você tem depositado a sua fé? Em quem você tem acreditado? Se você tem acreditado e depositado a sua confiança em Cristo, você não vai perecer. Deus diz na palavra dele, em Mateus, eu não lembro que capítulo, mas ele diz: se cuida até das aves dos céus, quem dirá de vós? E muitas vezes a gente se menospreza, a gente olha pra si com um olhar tipo, tá, sabe, qual que é o meu sentido aqui? As coisas saem do nosso controle, parecem estar saindo do lugar e a gente fica, tá, mas e agora? A gente deixa de acreditar. Só que quando a gente fundamenta a nossa fé em Cristo, independente da montanha que vier, do vendaval que vier, da tempestade que vier, a gente entende que o que ele tem preparado para nós, por mais que a gente não enxergue, a gente sabe que é maior do que a gente tem planejado para nós. E além disso, a fé é a prova das coisas que não se veem. Por que é a prova das coisas que não se veem? Você realmente não viu o seu futuro, você não viu o que ainda não aconteceu, certo? Então você está acreditando que aquilo vai acontecer. Quanto mais nós acreditamos, deixamos de murmurar, deixamos de duvidar, mais o Senhor faz por nós. E eu costumo dizer que a fé é sobre você ver Cristo em detalhes. Eu sou prova disso. Quando eu conhecia Cristo, mas eu ainda não via Cristo em detalhes, a minha vida era sem graça. Hoje eu vejo Cristo em tudo e a minha vida, por mais que esteja difícil a situação, por mais que eu não esteja entendendo a circunstância que está acontecendo naquele momento, eu sei que o controle da minha vida está nas mãos dele. Então eu não temo, porque eu confio. Isso é a fé. E baseado em tudo isso que eu tô falando pra vocês, espero que tenha dado pra entender e compreender o que eu quis dizer, eu quero contar pra vocês duas experiências que eu vivenciei com Deus. Coisas simples, mas que eu levo comigo como uma prova de que Cristo é na minha vida. Uma delas foi uma experiência quando eu tava voltando pra casa, tava caindo uma chuva, gente, uma tempestade. E eu lembro que no carro tava eu e meu pai. A gente chegou no portão de casa e eu falei: Senhor, eu fiz uma oração alta mesmo, só que foi uma oração bem rápida e objetiva. Eu falei: Senhor, por favor, para a chuva para mim entrar na minha casa. E eu lembro que aquela chuva cessou, sabe, parou naquele instante. Eu entrei na minha casa e a chuva voltou a cair. Isso foi uma prova de que Deus, ele ouviu a minha oração. E depois disso não parou por aí, eu comecei a contar essa experiência, eu fiquei muito feliz. Gente, não tem coisa melhor do que a gente saber que as nossas orações são ouvidas, né? E outra experiência foi quando eu venho pra trabalhar, eu trabalho numa rua onde tem acesso ao SUS. Então, geralmente tá sempre muito lotado no horário que eu chego, né? Porque às vezes eu chego 7h30, às 8 horas. A gente ter o SUS tem algumas fábricas aqui e as fábricas não têm estacionamento, também tem uma mecânica, então tem bastante carro aqui. Então eu tinha o costume de sempre fazer uma oração para que Deus preparasse a minha vaga. Sim, eu sempre orava para Deus preparar a minha vaga para me estacionar meu carro, porque eu cria que ele estava cuidando de mim em detalhes, então em detalhes eu colocava ele. E aí eu fazia essa oração. Todas as vezes o Senhor respondia. E gente,
pra vocês verem como a gente é falho. Eu não notava, porque pra mim era comum, tipo, tudo bem, não tem carro aqui. Mas foi um dia que Deus me marcou e eu comecei a olhar por esse lado também e ver que realmente Deus estava em detalhes na minha vida e de que Ele cuidava de mim em detalhes. Foi quando uma vez eu tava vindo pra cá, pro trabalho, e nesse tempo a minha prima também trabalhava aqui comigo. Não sei se a gente tava na rua ou se a gente tava chegando. E ela falou pra mim assim: Camille, você fez a sua oração pra Deus preparar a vaga do seu carro? Porque ela sabia que eu sempre fazia oração. Às vezes eu falava assim, quando a gente tava na rua assim, eu falava: Senhor, prepara a vaga do meu carro. E aí eu lembro que esse dia ela não ouviu falando, mas ela também questionou. Ela falou: Camille, você orou pra Deus preparar a vaga do seu carro? Eu falei: não, mas vou orar agora. E aí eu fiz uma oração: Senhor, prepara a vaga do meu carro. Simples e objetiva assim. E aí eu lembro que quando eu entrei na rua, tinha um carro saindo de uma vaga. Não tinha vaga nenhuma na rua. Se a gente continuasse andando aqui, a gente não ia achar vaga. Mas pela minha oração e pela minha fé, aquele carro saiu e eu estacionei. E eu venho através desse vídeo mesmo dizer pra você: experimente colocar Deus nos detalhes da sua vida e você vai ver que através da sua fé o Senhor vai agir por você. E quando você começa a ver Deus em detalhes, você começa a entender a proporção. Quando Deus diz assim: se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, falarias aos montes e eles se transportariam de cá pra lá, foi nesse sentido. Muitas vezes a gente espera que a nossa fé faça coisas extraordinárias. A gente espera que a nossa fé, ela realmente transporte um monte de lá pra cá. Não que Deus não possa fazer isso. Pode. Mas se você não coloca Deus na simplicidade, quanto mais colocar Ele na grandeza. Você tem que começar a colocar Cristo na sua simplicidade, no seu dia a dia. E você vai ver que Ele vai atuar nas coisas mais impossíveis da sua vida. Porque Deus, o Deus que a gente serve, é realmente esse Deus que tô falando pra vocês, o Deus do impossível. Meu desejo hoje, meu maior objetivo é que através desse vídeo você seja encorajado, encorajada a usar a sua fé e colocar Deus nos mínimos detalhes da sua vida. E não somente isso, mas percebê-lo em detalhes. E você vai ver como a sua perspectiva de vida vai mudar. Com Cristo sempre é melhor. Com Cristo a vida sempre é mais gostosa. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, não deixe de se inscrever. Curte o vídeo, compartilha com alguém e edifique a vida de alguém também. Que Deus abençoe sua vida e que você possa ter sido edificado. E até a próxima.